Muito boa noite, seja muito bem-vindo ao Instituto Fragata, um local de autoconhecimento para o teu desenvolvimento pessoal e profissional. Hoje tivemos uma alteração no início da nossa live aqui, às 8 horas, parece que teve um problema no Instagram. E eu vou conversar com o Danilo Morgado hoje. Por que eu convidei o Danilo para falar sobre carreira? O Danilo sugeriu falar sobre resiliência, que é um tema importantíssimo para o desenvolvimento de carreira. E o Danilo tem uma história bem interessante com o processo de autoconhecimento e até mesmo com a jornada que ele tem feito na carreira dele. Hoje o Danilo ele é o que nós consideraremos um expatriado, ele mora nos Estados Unidos, né? Ele teve que recomeçar todo um processo de construção de carreira e vai compartilhar como que o autoconhecimento tem auxiliado ele não só a desenvolver um trabalho dentro de uma empresa lá nos Estados Unidos, mas também trabalhando por conta com a parte de autodesenvolvimento. É muito interessante porque muitas vezes quando nós saímos do mercado para começar o próprio negócio, a gente começa a entender na veia mesmo palavras como empreendedorismo, comprometimento, foco. Algumas crenças elas começam a cair por tabela, sabe? Aquela questão, vou sair do meu trabalho, não vou ter mais chefe. Esquece isso. Cada cliente que você tem pode cancelar o teu serviço a qualquer momento, ou seja, você passa a ter muito mais chefes. E o principal, né? A autorresponsabilidade de gerenciar o teu negócio ou a tua carreira. E resiliência é um tema muito importante, porque eu já vi muitas pessoas ao longo da minha jornada perderem os seus empregos por não conseguirem ter resiliência. Sabe aquela pessoa reativa? Aquela pessoa que de repente literalmente enfia o pé pelas mãos? Então, eu vou chamar o Danilo aqui, ele já está aqui com a gente, para a gente bater esse papo. Eu tenho certeza que você vai gostar muito sobre resiliência, sobre autoconhecimento e desenvolvimento de carreira. A gente não tem outra forma. Se a gente quer realmente criar a nossa carreira de uma forma diferenciada, a gente tem que ter preparo emocional. Não estão a fim de chegar, porque é isso que faz o nosso diferencial. Fala, Danilo. Boa Oi, noite. Tudo bem? tudo bom? E você, meu amigo? Tudo bem. Você está me ouvindo bem? Tá tranquilo aqui. Tá bom. Qualquer coisa você me fala que eu coloco o fone aqui. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Você é uma pessoa que eu já te disse isso algumas vezes. Eu acho muito corajosa a atitude de que, de repente, o cara larga tudo ali, sua vida, seu país, sua história, e vai recomeçar tudo do... Não do zero, né? Mas vai começar um novo começo, né, cara? Que faz com que você também tenha que lidar com muitas emoções, né? Você vê como que é a coisa. Um pouquinho antes da gente entrar em live aqui, eu estava vendo uma live do Scott, e ele estava contando o caso de uma moça que queria voar na Etihad e conseguiu, só que quando chegou lá, cara, a carência emocional, né, bateu forte nela e ela teve problemas muito difíceis e precisou voltar, e aí foi toda aquela coisa. Então você passou por isso, hoje você está empregado, hoje você trabalha por conta e, cara, como é que é para você essa questão do autoconhecimento dentro da tua história de vida? Antes, quando você estava aqui no Brasil, se eu não estou enganado, você era bancário, né? Você era dessa Aham. área, e talvez não tinha essa visão. Hoje, com tudo que você foi entendendo com esse processo, cara, seja bem-vindo aí. Sempre um prazer bater um papo contigo. Eu que agradeço, Alex, você, Instituto Fragata, aí, pela oportunidade. É assim, Alex, nós sempre queremos as coisas, né? A gente tem um desejo plantado no nosso coração de alguma coisa. Mas o interessante disso não é o querer, cara. A gente, na verdade, quer a energia daquilo. Porque você quer sentir a energia daquelas coisas. O problema é que você pensa sobre aquilo de uma forma e às vezes a realidade é diferente do que você imagina. E aí vem os conflitos, né? E aí vem essa parte emocional que você precisa saber lidar com ela. Porque no final das contas, a energia que você quer daquilo que você deseja é o que vai dar o significado para sua vida. Então, quando essa energia ela vem totalmente desproporcional àquilo que você imaginava, é como se você se perdesse o chão. E esse foi um processo que eu passei aqui nos Estados Unidos, cara. A gente pensava que era uma coisa e quando chegou aqui era totalmente diferente. E aí teve que se Caramba. reinventar completamente diferente, só que com um detalhe totalmente diferente, porque sem falar a língua dos caras, sem ter nenhum tipo de pessoas aqui, de network para te resgatar, entendeu? Cara, é como se você tivesse sido jogado numa selva, totalmente diferente. Caramba, cara, eu fico imaginando, né? De um lado você tem aí, literalmente, no seu caso, a Califórnia, todo um ambiente maravilhoso, mas de outro lado, uma diversidade de tudo ser novo ao mesmo tempo, né, cara?
E o novo, ele gera desconforto, porque como você não domina, você não tem o controle, você se sente desamparado, emocionalmente dizendo. E vive na ansiedade. E o complicado, cara, é porque você, quando decide morar fora, você só tem duas opções: ou continuar ou desistir. Não tem outra. Porque a bordoada é muito forte aqui, cara. Você entra num processo onde você olha para o lado e fala: Meu Deus. O Sun Tzu tem uma frase que ele diz o seguinte: coloque o seu soldado num campo de batalha onde ele não possa recuar e ele vai lutar até a morte. E foi exatamente isso que aconteceu, cara. Porque quando você coloca num ambiente onde te tira totalmente o seu desconforto, o seu conforto, você só tem uma única alternativa: é continuar para frente, não recuar, porque você já está recuado, entendeu? Sim. Ô Danilo, fala uma coisa, como é que, olhando assim, pelo prisma do autoconhecimento, como é que isso alterou a tua visão de trabalho, carreira, tua relação com o trabalho? O que que você sentiu de mudança e como que... Porque a gente vai chegar no campo da resiliência, com Aham. certeza é extremamente importante, você já está falando, tudo que você já está falando já exige uma certa dose de resiliência mesmo para não se baquear emocionalmente. Mas de uma certa forma, o que você traz também, cara, não é diferente no sentido de quando a pessoa ela toma uma decisão de empreender uma carreira, de desenvolver, porque se ela não tiver esse ponto onde não existe o voltar para trás, ela volta. Uhum. Como é que, o que que mais alterou para você na questão do trabalho, depois que você entrou nesse processo de autoconhecimento? Como que você acredita que isso tem te ajudado a construir? Fala um pouquinho para a gente como é que está a sua situação hoje, o que que você está fazendo nos Estados Unidos, que empresa que você trabalha. Fala um pouquinho desse panorama geral e depois a gente constrói como você chegou nisso. Tá. Eu percebi o seguinte, Alex, que o autoconhecimento, ele é a habilidade de você conhecer o seu mundo interior. E isso fortalece você a enfrentar os novos desafios. Hoje, eu trabalho numa empresa que chama Autonomous Vehicle Self-Driving. O que seria isso? A, a, a GM ela está desenvolvendo uma tecnologia onde os carros estão dirigindo sozinho. Não precisa mais de motorista. O carro faz tudo, cara. E é um processo muito tecnológico, ele envolve tanto uma parte elaborada na parte de programação. Eu não faço programação, mas eu tenho que ficar fazendo reboot de software, eu tenho que ficar mexendo nos sistemas internos do carro. E ao mesmo tempo eu testo o carro na hora que ele está dirigindo sozinho. E é todas as vezes que ele comete, digamos assim, um possível erro, eu interfiro na direção e eu tenho que explicar o que foi que aconteceu durante o ambiente e o comportamento do carro. Só que tudo isso que eu estou falando para você, cara, é em inglês. E eu não Uhum. sou fluente em inglês, cara. Então, assim, eu melhorei demais. É uma, assim, uma coisa absurda, mas eu tenho que ser, eu não posso ser arrogante e falar, não, eu não sou fluente em inglês, cara. Eu tenho um nível legal, mas ainda tenho que aprender bastante. Esse já é o primeiro desafio, porque você tem que absorver um conhecimento. Eu nunca trabalhei com tecnologia, é o meu primeiro trabalho de tecnologia. Então, existem termos técnicos, existem. É, é, eu trabalho em uma plataforma onde eu fico conectado com vários líderes, várias áreas de suporte, todas se conversam ao mesmo tempo. Então, você tem que estar muito atento, cara. Você tem que ser muito preciso, muito exato. E isso me forçou demais a ter que me conhecer interior e externar aquilo que eu já estava estudando através do autoconhecimento. Porque uma coisa é você ter a bagagem teórica, outra coisa é você ter a possibilidade da prática e executar com maestria. É verdade, Isso não é significa que verdade. eu fui um maestro, mas dentro das minhas possibilidades, que a gente vai conversar daqui a pouco, pelas experiências que eu tive, eu apliquei e o resultado veio. Que interessante, Danilo, que interessante, porque eu imagino mesmo o grau de resiliência que você tem que alcançar nesse momento para conseguir se adaptar a todas essas novas formas e até mesmo essa nova cultura, né? Porque você tem uma, com certeza ao seu redor, uma forma de percepção do ambiente do trabalho muito diferente, né? E
eu lembro de você comentar algumas coisas, não é fácil, né? O que que mantém você, o que que você acha que traz para você essa resiliência, assim? O que que te motiva a passar por essas situações, cara, e conseguir ressignificá-las? Tem uma frase que fala o seguinte, Alex: a melhor forma de você acabar com uma guerra é deixando que ela cumpra o seu ciclo natural. O que que eu quero dizer com isso? Os conflitos, eles vão vir na nossa vida. Todas as vezes que a gente tenta interferir num conflito a tal ponto de não querer passar por ele, você não resolveu o problema. Porque aquilo futuramente vai gerar uma outra consequência. Por que que eu tô te falando isso? Porque quando eu entrei na sala, cara, no treinamento, e eles começaram a dar as palestras lá em tudo em inglês do sistema, que foram 3 dias dinâmicos de treinamento com vários testes. E presta atenção, eu estou falando para você que eu não sou fluente em inglês. Eu estava dentro de uma sala, único brasileiro, com 10 americanos, cara. No final da tarde só ficaram 3 e eu estava no meio. Tinha passado. Caraca, Aí eu falo para você, problema de comunicação não foi. Porque se fosse eu era o primeiro a ter ido embora. Os caras nasceram aqui, eles não têm problema de comunicação. Eu é que tinha. Só que naquele momento eu não estava dentro de um conflito de comunicação. Qual que foi a ideia? Vamos a trabalhar agora aqui, a calma, eu vou prestar atenção, eu vou procurar observar outras coisas, não vou deixar o desespero tomar conta, porque senão desesperado, o desespero significa falta de esperança, esse é o significado da palavra. é E verdade. se ele pega você na curva, a sua linha racional já era. Porque o emocional seu está abalado com o desespero. E era uma coisa tão louca, Alex, que eu estava na sala e os instrutores estavam explicando, e do nada ele pegava e ficava escolhendo um cara para fazer pergunta aleatória e responder. E eu ficava assim, oh meu Deus, não me chama, não me chama, não me chama, não me chama. Aí vem a parte da sorte. O que eu acho que é a sorte? Eu acho que a sorte nada mais é quando você está alinhado com o universo, cara. É verdade. Quando tocava a bola para mim, bicho, eu acho que ele tocou de um jeito tão fácil. As perguntas que caíram para mim era tão mais tranquila que eu agradeci a Deus. Falei, oh Deus, obrigado. Mas aí entra uma outra questão. Será que ele fez a pergunta fácil para mim? Ou eu me julguei insuficiente para entender? E na hora que eu fui provado, eu respondi certo. É verdade. É Não é? verdade. Eu me julguei E mal, eu achei que eu não estava preparado, e eu estava. E na hora que eu fui testado, eu passei. sim. E como é que foi o início disso? Foi tudo tranquilo? Você pegou o pessoal, gente boa, te ajudou pra caramba, compreenderam sua situação? Como é que foi esse início? Esse teste que eu fiz, que é os primeiros testes teóricos, esse foi dinâmico e muita informação. Depois eu fui para o prático. E eu caí. Olha só, cara. Cara, tinha 30 negros para me ensinar, para ser o meu instrutor. Eu caí com um chinês, cara. Mas esse chinês ele era sem paciência, bicho. Ele chegava, ele não olhava na tua cara. Ele sentava, ia fazendo as coisas e só dando comando. O chinês era só dando comando, cara. E eu, meu Deus do céu, agora eu me lasquei. Eu pensava comigo, se eu não me lasquei lá atrás, agora eu me lasquei, porque esse chinês vai me arrebentar. E aí, olha só, Alex, porque lembra da frase que eu falei para você lá na frente? A melhor forma de você vencer uma guerra é deixar o conflito se desenrolar naturalmente. O que eu descobri desse chinês? Ele estava de saída da empresa. Então ele estava de saco cheio. Ele tinha arrumado um outro trabalho que ele ia daqui 1 mês e meio para esse outro trabalho em outro estado, mas ele se mantinha no trabalho anterior para continuar ganhando, mas ele já sabia que ia sair. Então ele estava pouco se lascando. E eu caí com esse cara. Putz, Bicho, o cara, ele me ensinava as coisas de uma má vontade que teve uma vez, Alex, eu juro pra você, cara. Eu pensei em sair na porrada com ele dentro do carro. Eu falei, velho, vou quebrar esse chinês na porrada, mano. Porque ele era muito folgado, cara. Ele era folgado, ele não explicava as coisas
E só que o que aconteceu? Aí eu tive o insight de aplicar uma nova, digamos assim, uma das linhas de estratégia do autoconhecimento, que é a observação. Então, antes de eu tentar atacar ele, por exemplo, eu podia chegar num líder meu e falar: oh, esse cara tá me zoando, não tá fazendo o trabalho dele. Só que, como eu comecei a observar, eu tive mais tempo para absorver as informações. Aí, qual que foi a minha inteligência emocional? Eu vou pegar a forma como ele quer me ensinar, não a forma como eu quero aprender. E aí eu me moldei a ele. Quando eu me moldei a ele, ele percebeu essa mudança. E aí as nossas trocas começou a ser mais assertiva. Então, na verdade, eu entrei no jogo do cara e trouxe ele para mim. E aí a gente começou a ter uma possibilidade de comunicação melhor, tanto é que eu fui efetivado. Só que antes de eu ser efetivado, ele falava assim para mim: você não vai passar. Sinto te informar, você não vai passar. Na hora que chegar a sua auditoria e você vai ter que fazer o teste de direção completo e eles vão ficar 2 horas vendo você dentro do carro procurando um erro e na hora que você estiver no computador vendo o software, eles vão ficar 2 horas procurando o erro, você não vai passar. Conclusão, passei. Mas se você fosse analisar o ambiente exterior, eu não teria passado, cara. Por que eu passei, Alex? Sim. Porque eu moldei o meu interior para receber o exterior. Eu sou uma ponte de transição. O exterior é aquilo que me dá as respostas. O meu mundo interior é aquilo que absorve as respostas. A forma como eu moldo a minha situação de absorver causa impacto na hora que eu devolvo a resposta. Isso é inteligência emocional. Isso a gente só consegue lidar nos autodesenvolvendo, cara. Sim. Não, cara, é muito interessante você trazer isso. Por isso que quando. É engraçado, porque quando a gente fala de desenvolvimento de carreira, para mim, aqui, eu acho que posso falar pelo Instituto Fragata, o Francisco que está com a gente aqui, não existe desenvolvimento de carreira sem autoconhecimento, porque senão você nem sabe o que, que você está buscando. Então, qualquer probleminha que comece a ter já começa a ficar muito grande. Mas acho que quando você tem uma clareza naquilo que você quer, e você tem também, tipo assim, a clareza de que, independente do lugar que você trabalhar, não vai existir uma utopia. Tipo aquela coisa, ah, pô, trabalhar no Google é legal pra caramba. É legal, mas eu tenho certeza que você entra lá, vai ter o cara que quer passar o rodo em você, vai ter. Isso vai acontecer. Não adianta com a ideia de que é lá, todo mundo tá iluminado, é zen e as pessoas vão fluir. Pessoas são pessoas, como nós. Então, eu acho assim, a gente já se prepara para esses desafios. Só que aí, pelo menos até olhando assim por esse ponto de perspectiva, porque você já teve muito tempo dentro do mercado e já teve trabalhando como autônomo muito tempo também. A gente sabe que quando a gente começa a trabalhar como autônomo, você começa a ter uma outra perspectiva do trabalho, muito diferente, né? Aliás, acho que até a gente já começa como autônomo, muitas vezes porque já tem uma ambição, algum tipo de querer, que a gente sente que, de repente, ou por uma habilidade, ou até por uma questão de ganho, vai ter mais facilidade, entre aspas, se seguir por caminhos próprios. Porém, os desafios, eles vão acontecendo a todo tempo. Então, foi aqui que encaixou muito, porque a gente tem falado muito aqui na página do Instituto Fragata sobre a consciência do que é liderança, sobre o clima organizacional, sobre o autoconhecimento, sobre autossabotagem, sobre soft skills, que no caso você trouxe uma poderosa que é a comunicação. Tivemos na terça-feira aqui com a Luísa falando, cara, sobre comunicação e foi assim uma live maravilhosa, cara. Ela começou a realmente mostrar pra gente que em termos de empresa, não só você tem que ter processos de comunicação, como formas. E o que você fez, na verdade, inclui tudo isso de uma certa forma, porque você viu que, entre aspas, o jeito que você estava comunicando, ou o processo que estava indo, não ia dar certo, porque aí você, se você não tem o autoconhecimento nesse momento, é onde a questão do trabalho em si, ou da meta de passar ou não passar, ela inconscientemente vai para segundo plano, porque fica você versus o chinês. E isso invade a sua mente e, meu, com certeza, você entrou nesse campo aqui, já era, você não está nem mais vendo o trabalho, você está vendo o cara e como é que você vai, tipo, devolver para ele aquilo que você está tomando. Mas aí entra muito fortemente esse ponto da resiliência que você trouxe, né? Porque parece que a resiliência, ela está com a gente o tempo todo. Mas, cara, sem propósito fica difícil, né? É. A resiliência ela vem da ideia da física, né? Um material que se deforma, mas ele tem a capacidade de voltar para o seu estado normal, né?
A deformação que a gente vai sofrer é exatamente as pancadas que a vida vai dar na gente, justamente para a gente aprender a nos moldar. A reação que a gente tem que devolver, ela não pode ser na mesma proporção, ela tem que ser de modo ao contrário, tal ponto de você fazer com que algo negativo se torne positivo, porque senão vai se tornar um movimento destrutivo, né? E eu tive que entender ali que naquele momento o chinês ele estava superior a mim em vários requisitos. No nível de inglês, ele estava superior na experiência com a empresa, a tal ponto que ele era promovido num cargo que ele podia treinar, né? Ele não estava ali à toa, ele não era qualquer um, porque dentro da empresa existem vários níveis, vários subníveis do mesmo cargo. E ele estava no patamar onde ele treinava as pessoas. E ele já tinha feito isso várias vezes. Então eu comecei a ver em mim o que eu poderia oferecer para que aquele treinamento desse certo. Porque se eu fosse ficar vendo sobre as reações que eu tinha do comportamento dele, eu tinha sucumbido. O lado mais Sim. forte era o dele. Só que aí qual que é a intenção ali? É manter empregado, é aprender um novo ofício, é conseguir expandir o meu conhecimento ou ficar mostrando para o chinês quem está certo e quem está errado? Né? Sim. A linha é muito tênue, né? Exato. Mas aí que eu acho que porque exatamente isso, que grande parte das vezes, quando eu faço trabalhos com líderes ou empresas, qual é o ponto maior de desmotivação? A falta de propósito. Mas aí eu de volta para tudo. E acho que quando você começa a trabalhar com comportamento, parece que é meio bitolação, mas não é isso, tá? É para você que está com a gente. É porque, na verdade, você começa a perceber que literalmente você não pode dar o que você não tem. Né? E você trouxe uma questão interessante, que foi a questão de você se alinhar com o propósito interno e, de uma certa forma, perceber até onde que você vai permitir que o que é externo afete isso. Porque grande parte das vezes o que a gente vê, as pessoas indo para o mercado, mas elas vão com mais expectativa do que com intenção. Então, isso naturalmente gera uma energia de esperar mais que o mercado entregue algo do que estar focado naquilo que eu posso colocar de diferencial. E isso acaba fazendo com que a pessoa não trabalhe as habilidades dela. De uma certa forma, por que que vai conectar de novo com o autoconhecimento? Porque quanto mais eu tenho a clareza naquilo que eu quero, e mais eu acredito na possibilidade disso, mais eu vou naturalmente me direcionar para buscar arestas. É o que você falou e é exatamente isso. Vou pegar o teu exemplo aqui e ampliar ele um pouquinho. Então, a gente pega lá a régua lá de 30 centímetros rígida, né? Aí você coloca a régua, pressão, 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 pá! Quebrou. Chegou ali no ponto onde não aguentou mais. Mas se você tem, de repente, a resiliência, você tem aquela reguinha flexível que vai e volta. Ou seja, quando a pessoa ela não tem um propósito no macro muito definido, o que, que eu quero construir, onde eu quero chegar, o que, que eu quero fazer, isso é grande, isso leva-se tempo. Então, a partir do momento que eu tenho essa visão do que é grande, eu consigo entender qual é o problema pequeno. Mas quando eu não tenho essa visão do grande, o pequeno vira o todo. No caso que você trouxe, o chinês viraria o centro de todo o processo. E isso faria com que você, tal qual a régua rígida, absorvesse o impacto ao invés de, peraí, como que eu posso me moldar? Qual que é a ideia aqui? É ser melhor que o chinês ou só ficar tudo bem? Pô, você fica tudo bem. Então, beleza, eu tenho que jogar com uma estratégia racional e entender que o cara está mais tempo na empresa, tem mais contato, tem mais resultado, tem mais credibilidade. Se eu for brigar com ele agora, eu quebro. Não é esse o caminho. Então aí é realmente é muito difícil isso, cara, porque a gente tem que chegar num ponto de conseguir realmente analisar que não tem a ver com o cara tá certo ou tá errado. Tem a ver de qual é o tipo de comportamento que você vai adotar que vai te trazer o melhor resultado que está acima disso. Uhum. Que é aí onde muitas vezes, pela falta de autoconhecimento, busca de aprovação, autodesvalorização, quando a pessoa ela passa por um processo como esse, ela trava. Ela trava. Porque se não tiver propósito, não vai para frente, cara. Se for só o dinheiro no final do mês, esquece, você não vai passar por isso. É verdade. E se eu não tivesse passado na empresa, por exemplo, de quem se é culpa? É do chinês, cara. Ele fez tudo para me sabotar. Mas se eu não tivesse Sim. mudado o mindset, não tivesse entendendo o que estava acontecendo ali, não respirasse fundo, não entendesse que a forma como aquilo estava dando ia ser prejudicial,
e não tentasse buscar o resultado de uma outra forma, eu não estaria lá hoje, né? Sim. Então, no final das contas, a responsabilidade do resultado, tanto positiva quanto negativa, é minha. E isso é um E essa é a processo palavra mesmo. do autodesenvolvimento, né? Assumir suas responsabilidades, entender como funcionam seus limites e saber onde você tem que aplicar, né? Porque uma coisa é aquilo que você pensa, outra coisa é aquilo que você sente e a outra coisa é aquilo que você não enxerga. Essas três coisas estão alinhadas ao mesmo tempo, né? É verdade, cara. Eu acho que, tipo, ao mesmo tempo que a gente só tem pressa de chegar a algum lugar quando a gente tem certeza de onde está indo, né? Porque quando você mensura, cara, eu quero, sei lá, eu quero chegar no 10º degrau. Então, se eu tenho essa clareza, eu sei que tem 9 degraus que vão passar antes, eu tenho que passar por cada um deles. Se eu não tenho muito bem a clareza, eu não sei se esse 10º é o quarto, o terceiro, se ele vem amanhã, se ele vai vir mês que vem. E aí, inconscientemente, a gente começa a querer, vamos dizer assim, pular processos, né? Porque eu acho que quando a gente fala, por exemplo, de desenvolvimento de carreira, para mim, diretamente, a gente fala sobre uma prestação de serviço ou de trabalho. É eu entregando alguma coisa para você, de repente eu estou ali numa loja, eu posso ser um vendedor, e você chega como cliente, e a forma como eu tenho de propósito vai interferir demais na forma como eu vou te atender. Porque eu posso só trabalhar, por exemplo, nesta loja como mais um, né? E aí eu vou lá e faço o atendimento que eu preciso e ganho meu dinheiro. Ou eu posso estar ali entendendo como é que eu posso usar esse ambiente, positivamente falando, para que eu desenvolva habilidades e competências. Porque aí vira o jogo. Aí a pessoa sai daquela sensação de ser usada pelo mercado. Não, ela consegue ter uma troca real. Porque vai ser complicado? Claro que vai, você vai lidar com pessoas. Então não adianta viajar na maionese que a tal lugar vai ser maravilhoso. É maravilhoso, todo lugar é maravilhoso, mas tem os dois lados também. Então, pera um pouco. Como é que eu vou lidar a hora que vier a dificuldade? Porque muitas vezes as pessoas elas não desenvolvem nas carreiras porque elas não conseguem passar por essa primeira camada, onde é uma camada que você tem que ter paciência. Bom, você fez todo esse movimento para você agora estar dentro da empresa. Beleza, agora você entrou. Não adianta querer chegar entrando e já falando pro cara, muda isso aqui que dá para fazer outro jeito, muda isso aqui que fala. O sistema te expele. Exato. Ou, não é? Ou você se conecta com o sistema, se adapta a ele, pratica excelência naquilo que lhe é proposto, e aí a partir desta credibilidade que você conseguiu no que era do sistema, você agora tem autonomia para conseguir colocar algumas ideias e naturalmente já estamos falando no segundo step, está desenvolvendo a liderança. Uhum. Tem uma frase que fala que você só deseja um emprego novo ou um cargo novo é porque você ainda não pensou nos problemas que aquilo, não viveu os problemas daquela nova situação. Porque quando você está pensando em algo, você só está pensando nas coisas boas. Aí você vai, vamos supor, você foi promovido, você fez de tudo para ser promovido e conseguiu. Quando você assume o cargo, você vai para a realidade do cargo. Porque antes você tinha a imaginação do cargo. E a sua mente, ela só vai focar em coisas positivas para tentar atrair você para lá. Mas a hora que você assume a realidade do cargo. E a realidade do cargo são deveres e as coisas boas que vai vir, né? Você vai cumprir e você vai receber. E às vezes a gente está pensando só no receber, é no status, é no dinheiro, é no benefício, é na premiação, é na tudo isso, né? E Com esquece, certeza. talvez da cobrança, talvez do desempenho que vai ter que ter, talvez das habilidades que vai precisar se pressionar, talvez da concorrência que vai ser muito maior, né? Porque tem muito mais gente te vendo e querendo esse cargo. E aí vem uma série de fatores. Tem gente que vai jogar limpo, tem gente que vai jogar sujo, e você vai ter que aprender a lidar com isso, porque uma empresa é um organismo, e se uma parte do organismo ferra, ferra a empresa. Se uma parte do seu corpo decidir não trabalhar, ao contrário de você, ela vai gerar uma coisa chamada câncer, cara. Que é a célula É, trabalhando ao contrário. Uma parte. Não precisa ser um braço inteiro. Uma parte, uma pequena parte, uma célula. E aí ela começa os processos. Então, tem que aprender a lidar com tudo isso. é interessante você estar falando. Eu compartilhei até hoje mais cedo no story lá do Mindcast
um vídeo do senhor Alfredo Rocha exatamente dizendo isso, que pode ter 1.000 funcionários numa empresa fazendo o processo certo, só precisa de um, de repente, para descredibilizar todo o trabalho, de fazer um atendimento ruim, de entregar uma coisa que está zoada, sei lá, e desconstruir todo o processo. Mas é isso que eu acho que é interessante, porque a gente tem muito a aprender com o trabalho. Eu gosto muito da frase que diz que é no trabalho que estão as oportunidades. Isso é verdade, cara, porque quando a gente acha que começa a abrir a consciência do que o campo de trabalho nos traz, a gente começa a ver que ele traz muito mais coisa do que dinheiro. Traz contatos, pessoas, conhecimento, informação, expansão, oportunidade, né? E aí é que tá, eu acho que é engraçado isso, né, Danilo? Porque a partir do momento que a gente vai desenvolvendo a ideia de construir algo diferenciado, naturalmente isso afeta e muda a visão que a gente tem sobre os ambientes que a gente participa, né? E é difícil lidar com isso, porque às vezes de um ponto você olha para aquele ambiente, cara, você vê um monte de mudança que dá para ser feita. Mas se você está ali mais cauteloso, você entende que vai ter o tempo certo de você conectar, porque você é como se fosse um crédito bancário, só que em termos de influência. Eu tenho crédito suficiente aqui para usar este crédito a favor de uma ideia que muda algo, e tenho que estar pronto para assumir responsabilidade também. Porque a partir do momento que eu dei uma ideia, eu chamei a responsa. Se eu gero um resultado pior, pô, eu não planejei direito, vai arcar. E muitas vezes o medo faz com que as pessoas elas não ousem dentro do mercado. E por isso que elas ficam esperando tanto, cara. Porque é impressionante, eu volto a dizer isso sim, você sabe disso. Quando você começa a trabalhar por conta própria, a gerir sua renda, a fazer todo o movimento, você começa a ter uma visão muito diferenciada das oportunidades. Porque para mim tudo é oportunidade. Ver um cliente novo para fazer uma mentoria é oportunidade. É a oportunidade de entregar a excelência para essa pessoa e eu não sei quem essa pessoa conhece, onde ela está envolvida. Eu não sei o que a excelência entregue para essa pessoa pode fazer, mas uma coisa é certa, eu sei que qualquer tipo de oportunidade que eu abrir vai vir com uma caixa de demanda. E aí bate num ponto muito forte, porque se eu não gostar do que eu faço, eu não quero demanda, eu só quero crescer. Uhum. E aí é o cara que vai cair na vibe da reclamação. Ele acha ainda, ele é a pessoa que ainda tem a mentalidade que o CEO da empresa tá lá de boa, com os pezão para cima e não trabalha. Quando a gente vai conhecendo executivos e vai vendo que, meu, por que que executivo muitas vezes faz processo de mentor de coaching? Para desacelerar, porque o cara trabalha tanto que, tipo assim, está começando a afetar a família, está começando a afetar a vida pessoal. Então não dá mais para ter aquela imagem construída de que o cara que tem um trabalho excelente, um cargo excelente, é o cara que só fica mandando. Isso é uma visão totalmente tosca, vamos dizer assim. A gente tem que tirar essa visão. Você quer ter progresso na tua vida, tenha certeza, você vai ser o que mais vai trabalhar, porque a regra é clara, é causa e efeito. Quer ter um resultado comum? Faz as coisas comum. Chega no horário, sai no horário, acha que isso já está mais do que bom e ponto. Espera alguma coisa acontecer. Quer ter um resultado extraordinário? Aí eu acho que você vai trabalhar 2 vezes mais do que qualquer pessoa do seu lado para começar. Só que em compensação também, o crédito que você recebe por isso vale mais do que qualquer dinheiro, né? É verdade, cara. Sem esforço não tem ganho, né, Alex? E é até engraçado, se começar a vir fácil, é até bom desconfiar, cara. Não é porque tem É que verdade. ser fácil, Alex. Pode acontecer, o universo é multifacetário, mas, bicho, você plantou um abacate, não vai dar abacaxi, porque ali é abacate, cara. Se der abacaxi, então a semente era falsa. Ou se plantou errado, te enganaram, entendeu? Sim. Quando você começa a observar a própria natureza, cara. Uma árvore, por exemplo, ela dá fruta, ela passa por todo um processo de crescimento. Ela pega o frio do outono, aí desfolha, aí depois nasce de novo as flores, aí vem bicho, come ela, aí ela fica dependendo da água da chuva, às vezes está um sol e não cai. Ela passa por todo a ventania, ela passa por todo o processo para no momento exato ela dar o fruto, né? Esse é o processo Sim. natural. A natureza responde dessa forma. O problema é que muitas das vezes nós achamos que nós estamos acima disso e que essas leis não vão afetar a gente. Não é assim que é para ser. E por não querer respeitar isso, bota o pé pelas mãos, cara. E às vezes até que dá É certo, verdade. sabia? Só que aí você começa a achar que você é o fodão, bicho. Aí, aí cai aquele exemplo que eu dei uma vez da seleção brasileira, que no ano de 2013
O Brasil jogou a Copa das Confederações e meteu 3-0 na Espanha, que era a atual campeã do mundo, bicho. Regaçou, pau! Aí foi pro outro ano com o mesmo time. Não mudou nada e foi para cima. Tomou um pau da Alemanha de 7-1. Aí eu vou perguntar para você, o que mudou, Alex, da seleção de 2013 para de 2014? Um ano de diferença. Sabe o que mudou? Nada. A única coisa que mudou é que eles acharam que eles eram vitoriosos. Mas, na verdade, nós não somos vitoriosos. Nós participamos de empreitadas vitoriosas. E se você não está preparado no momento de cada empreitada, você não vai ser vitorioso. Porque você não é a vitória. A vitória é uma consequência de ambiente, de decisões, de comportamento, de ações, de observações e tudo mais isso que vai trazer para você a possibilidade do resultado positivo. É verdade. É verdade mesmo. O Magno colocou um comentário aqui que dá para pegar o comentário dele tranquilamente e expandir isso, porque é isso mesmo. Colocou que o sentimento após um grande esforço ao atingir o objetivo é um sinal de grande crescimento. Muitos não veem isso, pois somente esperam o retorno do dinheiro. É verdade, Magno. E aí é que tá, porque essas pessoas são as pessoas que mais têm dificuldade mesmo, porque é como se elas ainda trabalhassem por uma coisa que está fora e talvez não entenderam ainda o conceito da autovalorização, mas na verdade a palavra que eu queria usar é autorrealização, cara, porque é muito extraordinário e confesso a vocês que eu levei um certo tempo para entender. Só consegui entender isso lá com meus 27 anos. Até então eu não entendia. Até então eu achava que entendia, mas eu esperava um reconhecimento fora. Mas, pelo menos no meu caso, isso exigiu que eu acreditasse na minha habilidade de criar algo diferente. Porque esse foi o primeiro momento que eu tirei o foco, né, do que estava acontecendo na empresa, do que a empresa estava fazendo, para o que eu estava fazendo dentro daquilo. Né? Então eu comecei a olhar de uma forma diferente. Pô, tô aqui, tô com a ideia de que não me promovem, tô há 6, 7 anos no mesmo cargo, a coisa não dá certo. E aí, obviamente, por conta desta percepção, dava o básico. Recebi o básico. Dava o arroz com feijão, recebi o arroz com feijão. Quando caiu essa ficha, aí a realização vinha por fazer movimentos. E às vezes eram simples os movimentos, mas eles tinham um alto empoderamento na autoestima. E com o tempo você vai percebendo que cada ponto desse, cara, vai te dando permissão de ir para um próximo nível. Então era uma coisa simples. A gente trabalhava lá com a área da aviação, né? Quem não sabe, fiquei 10 anos na área da aviação. E a gente tinha todo o voo que a gente fazia um balanceamento, tal, a navegação ali do voo, ele tinha um documento que ficava para ser, vamos dizer assim, consultado posteriormente. Então, uma vez, 2 vezes por ano, a empresa recebia os auditores, e os auditores iam lá e o cara pegava aleatório. Ah, eu quero, sei lá, o voo, a ponte aérea de março desse ano aqui, me mostra aí a documentação. Então, você tinha que ter tudo catalogado, separado por voos, era uma bagunça, cara. Tipo, assim, ficava umas caixas, tudo zoado lá. Aí eu lembro quando veio esse insight, eu estava trabalhando de madrugada, e de madrugada você não fazia nada. Literalmente nada. Por quê? Porque eu trabalhava de São Paulo com Congonhas não funciona à noite. Mas por que eu ficava ali? Porque se tivesse um avião que fosse pousar de repente em Guarulhos, ele não conseguisse pousar em Guarulhos, ele precisasse alternar para São José dos Campos, eu precisava remotamente fazer o despacho dele, o que nunca aconteceu. Então, ou seja, toda vez que ia trabalhar de madrugada, só ficava lá. E aí, meu, comecei a olhar para aqueles arquivos lá tudo zoado, a hora não passava, eu falei, cara, quer saber, eu vou dar um trato nesse negócio aqui. E aí comecei a ter umas ideias, ter uns insights, criei um layout no computador, tal. Moral da história, cara, tipo, eu montei um negócio de um jeito que o meu gerente que estava lá na central, ele conseguia acessar de lá e saber que pasta e que lugar que estava o voo. E aí, meu, não é uma questão, porque eu ganhei alguma coisa financeira por isso, a mais? Não. Teve muita gente que chegou e falou assim, ah, meu, sei lá, fica fazendo esse bagulho aí, os caras não valorizam a gente. Teve, pra caramba. Só que a questão é de você ver como você consegue criar algo que vem de você e pode facilitar a forma como as pessoas atuam ali. Porque aquilo mudou, acabou padronizando e uma coisa que era Congonhas virou tipo padrão. Pô, você pode fazer para todas as bases? Posso. Mas olha que interessante. Porque eu acho que a partir do momento que a gente começa a observar, falar, cara, eu tenho que saber o que eu consigo desenvolver de habilidade com o que está sendo me dado. Porque da mesma forma, Danilo, chegou um momento em que eu percebi que eu estava desenvolvendo, com evidências, habilidades que eles não estavam enxergando. E aí foi o momento que eu entendi e senti a confiança para tomar a decisão e falar, agora chegou a hora de eu seguir o meu rumo.
Mas antes disso, eu não teria essa coragem. Porque uma coisa é as pessoas reclamarem do trabalho que estão. E isso aí é a coisa mais comum. Outra coisa é o cara reclamar porque ele está entregando um alto nível de excelência e isso não está voltando. Então, aí é um ponto de parar para pensar e refletir, porque se eu não tiver um propósito interno que conecta com a questão do Magno, de ter essa autorrealização por fazer diferente, fica muito desafiador conseguir manter isso, cara. Uhum. Ele colocou quando seu desenvolvimento ele é atraído pelo puxa-saquismo do seu colega de trabalho. Quando ele é reconhecido não pelo seu desenvolvimento, sim pelos passos de agradar seu superior. Eu acho que pode ser relativo, presença. Então, eu acho que pode ter muito contexto dentro disso. Tá? Porque, infelizmente ou felizmente, a gente tem uma coisa dentro do campo de trabalho chamada política. Existe. E gostar ou não gostar disso, nesse sentido é diferente. Particularmente, eu não gosto, mas entendo que faz parte da regra do jogo. Então, não sei se é o seu caso, mas eu já vi casos de pessoas, por exemplo, vou trazer meu caso da aviação, tá? Ah, pô, de repente eu conhecia comissários de voo que tinham um atendimento extraordinário. Eles atendiam muito bem. Só que quando o cara tinha, de repente, um problema, ele chegava no RH lá e tomava pau. Entendeu? Tipo, o cara pegava no pé. E aí o cara olhava e falava assim, pô, os caras não reconhecem o trabalho que a gente faz. Quantas vezes já fui elogiado por cliente? Aí ninguém me chamou lá para agradecer. Só que aí tinha uma questão. Porque quando o cara às vezes chegava ali na porta do avião e falava para ele assim, pô, obrigado pelo seu atendimento, gostei muito de você, ele achava que era errado olhar para o passageiro e falar assim, o que o senhor está falando aí, íntegro, sim, é o que eu senti mesmo. O senhor poderia entrar no site da companhia e colocar para mim, por gentileza, formalizar o que o senhor está me dizendo? Porque esse cara não fazia, mas o cara que ficava a pé da vida fazia. Então, moral da história, nesse caso específico, que pode ou não ter a ver presença, o cara não conseguia vender aquilo que ele fazia de positivo. Então, é uma coisa muito doida. No meu ramo tem isso. Quanta gente, de repente, não trabalha com liderança, que sabe talvez 10% do que eu sei, mas a pessoa ela tem uma lábia muito maior e ela vende muito mais. Depende muito da intenção, né? Volto a dizer, não estou dizendo para você que é isso. Mas mesmo assim, eu acho que você não pode deixar isso impactar, porque se você começa a perceber que você tem uma entrega que está superando o local que você está, que talvez a visão que você tem já de entrega já não condiz com a visão da empresa, nesse caso, talvez seja o momento de parar para questionar e refletir se não é o momento de fazer uma transição. O que você acha, Danilo? É verdade, porque nesse aspecto aí, se ele não tomar cuidado, aí vai começar a ir pro lado pessoal. Porque no final das contas, Alex, cada um vai dar aquilo que tem, entende? E às vezes essa pessoa que ele está falando que está puxando o saco, por que que ela faz isso? Porque é mais confortável e talvez ela não sinta segura de expor as habilidades dela. E se ele parar para pensar sobre isso, ele tem uma oportunidade agora de sair na frente. Porque se ela não tá, se ela preferiu puxar o saco do que colocar as habilidades dela em prática para gerar o resultado, automaticamente deu para ele a oportunidade de se destacar fazendo isso. Então, se ele não tem a pretensão de concorrer com ela no puxa-saquismo, é só ele inverter a polaridade do que ele está fazendo, desenvolver as características e habilidades dele e o resultado vai vir. Agora, se o superior dele não tiver a capacidade de enxergar isso, aí eu iria bem o que você explicou. Talvez é porque ali já deu o tempo dele, né? E esse movimento seja justamente para impulsionar ele a buscar um outro movimento que vai se adequar no momento que ele está atual. Porque para você conectar com o novo, você tem que se desconectar do antigo. Enquanto você está conectado com algo, você não consegue se desconectar, entrar em um outro movimento, entendeu? E talvez seja essa, não estou falando para ele fazer isso, mas ele, dentro da realidade dele, ele vai observar. Se esse momento está gerando um impacto a tal ponto que ele não está se sentindo mais valorizado e ele está entregando e o resultado não vem, talvez seja por desconexão. E na hora que ele fazer o movimento, o que ele está buscando vem. Porque, de certa forma, a habilidade que ele adquiriu, as capacidades vão estar com ele. Ele não vai perder. Agora, o cara que ficou puxando o saco, o que ele vai ter na hora que ele sair da empresa para oferecer para uma outra que ele não vai ter o mesmo cara lá? Ele está na vantagem, não é o puxa-saco. É verdade, cara. Nossa, é muito assertivo isso que você falou. Você me fez lembrar, porque tem uma questão bem interessante. Eu atendi um cliente uma vez que ele estava em dois momentos, né? Ele estava no momento que ele trabalhava
numa parte de uma clínica, se não estou enganado, com assistente social, e ele estava envolvido num outro projeto que estava dando um boom e mudando muito a mente dele. Aí quando ele entrou nesse outro projeto, ele começou a ter muita oportunidade e diferente, era uma mentalidade diferente. As pessoas nesse projeto, elas estavam muito engajadas em fazer acontecer. Então, ele de repente começou a fazer as vendas, ele foi tipo promovido dentro do projeto e de repente começou a se plantar uma ideia dele nesse novo lugar de que, cara, você pode ir muito mais além. E aí, pô, o cara na maior ingenuidade, na maior boa vontade, pensou o quê? Cara, eu vou pegar isso aqui que eu estou entendendo nesse projeto e vou levar para o lugar que eu trabalho, porque olhando agora com essa outra perspectiva, nossa, a gente pode melhorar muito mais ali também. Só que aí o que aconteceu? Ele teve a vontade de fazer a coisa melhorar, mas ele não teve a estratégia de ver como é que ele começaria essa mudança. Então, quando ele começou a implantar, entre aspas, essas novas ideias, as pessoas começaram a ver ele como uma ameaça. Ah, você está fazendo isso agora aqui porque é o seu projetinho lá, as coisas certas, né? Lá você é riquinho lá, né? Lá você está bem, né? Lá você viaja, né? Aqui a gente é humilde, viu? Aqui não cabe essas coisas, não, tal. Então, olha o que eu tô querendo dizer. Duas coisas aqui. Primeiro, voltamos àquele ponto, que é preciso ter uma estratégia. E segundo, o que ele foi entendendo com o tempo, cara? Já tinha fechado o ciclo dele ali. Uhum. Não dava mais para ele ficar ali, a não ser que ele se conseguisse se colocar no ponto do seguinte, cara, você vai trabalhar ali, mas para que você não se desgaste neste ambiente, você tem que se colocar na posição de auxiliar aquele que lhe pedir ajuda. Então, dentro das demandas que tem, cara, ajuda no melhor possível, mas entenda que o local de criação não é ali, é no outro. E tem muito a ver com o que você falou, porque eu acredito muito nisso também. É uma questão, obviamente, que não dá para a gente, vamos dizer assim, provar cientificamente nem nada, é mais intuitiva, mas eu acredito que todo lugar tem uma energia e tem um momento que você sente quando essa energia já não vai mais, não vai mais. Só que aí também entra uma coisa que você falou, Danilo, que é muito importante aqui no caso da mensagem, que é a questão de tomar cuidado para não deixar pro pessoal. Porque não que seja seu exemplo aqui, tá, presença, mas pegando o seu comentário aqui de exemplo, muitas vezes vamos pensar, se a pessoa ela não tem um processo de autoconhecimento trabalhado, numa situação como essa que você colocou, na verdade o que pode afetar ela, porque ela pode ter gatilhos de rejeição que são acionados. Uhum. E isso pode impactar demais. Se não tiver trabalhado, cara, derruba, tira seu foco do trabalho. É verdade. E aí perde a essência do trabalho. O trabalho significa produzir, né, cara? E nessa daí, se seu foco tá voltado para uma outra situação, por isso que o emocional ele é importante, cara. Porque é o seguinte, é aquela parte do autoconhecimento. Do nosso mundo interior é o que vai dialogar com o exterior. E se ele tá uma bagunça, se você não entende como ele funciona, como é que você quer administrar as coisas exteriores, sendo que ela passa pela peneira do interior para você devolvê-las, né? Para o exato lugar. É, a gente funciona como se fosse um funil. As coisas vão entrar, nós organizamos e devolvemos ela. Mas se aqui dentro está uma bagunça, se sua mente está uma bagunça, o coração está uma bagunça, você vai devolver bagunça, né? Alex, é muito fácil trabalhar em um ambiente onde está todo mundo ok. Véi, você vai jogar bola. O seu time tá Pelé, Garrincha, Tostão, Maradona, Rogério Ceni. Meu, você monta a seleção do mundo. Vai ter graça, bicho, jogar bola? Não vai, meu. Você vai ganhar todas as partidas de goleada, você vai querer fazer gol de bunda, você vai fazer gol de olho fechado. Não tem graça. A graça da vida é participar de empreitadas onde vai botar o seu desafio, a sua capacidade de vencer os desafios. Senão a vida não tem graça, cara. Essa é a lógica, entende? Mas para vencer desafios, existem formas. E você precisa entender as formas adequadas que estão cabíveis a você. E aquelas que você não consegue fazer por agora, basta desenvolvê-las. É verdade. É Né? verdade. Sabe o que você me fez lembrar? Eu estava assistindo ontem aqui com a Ariane uma palestra do Thiago Brunet e ele estava falando uma coisa bem interessante. Está dizendo o seguinte: é muito difícil, e acho que por isso, para o campo de trabalho, isso aqui é perfeito. Ele falou, só tem uma forma de você mudar a visão que as pessoas te veem. Você vai entender o que eu estou falando isso. Ele falou, você só muda a forma como as pessoas te veem
quando você resolve um grande problema ou supera um grande desafio. E por que que isso aqui encaixou aqui, você falou e me fez lembrar disso? Porque a gente está falando aqui de conquista de autoridade e liderança. E aí é que está o ponto. Eu não sei se você já viu um vídeo, esse vídeo é bem engraçado, eu vou ver se até... É que ele é um pouco comprido, eu acho que nos stories não vai ficar legal, mas se der eu vou colocar ele nos stories aqui no Estudo Fragata. Então, porque ele é um vídeo de alguns macaquinhos que eles estão ali parados no ambiente desse. Você já viu esse vídeo? Quando você fez meu treinamento o garimpar lá atrás, lá eu passei. Mas os macaquinhos estão lá e a questão era o seguinte, cada vez que o macaquinho fosse pegar uma banana, eles iam tomar um jato de água, né? Então, o cara já ficava esperto lá, tipo, deixava os macaquinhos lá. Aí o que começava a acontecer? Tipo, quando o macaquinho ia pegar a banana, ia cair o jato de água, os outros que viam para não tomar banho davam enchendo de porrada. E assim foi passando. Só que o que os caras foram fazendo? Eles começaram a substituir os macaquinhos. E aí, com o tempo, o que que acontecia? Qualquer um que fosse pegar o cacho de banana tomava porrada, mesmo que os outros nunca nem tivessem sido molhados. Ou Hum, seja, criou-se um comportamento que não se pensava mais o porquê se fazia aquilo. E aí que eu acho, eu fiz uma live aqui, acho que foi 2 semanas atrás, onde eu falei muito sobre cultura e clima organizacional. E esses temas são muito fortes, porque acho que quando você entra com um propósito dentro de uma empresa, dentro de um trabalho, é muito importante que você realmente tenha esse conhecimento do mundo interno que você sempre traz, porque se você não souber muito bem quem é você, você também não sabe quem não é você. E aí o externo pode te influenciar mais do que deve. E sem querer você entra na vibe dos macaquinhos, entende? Aqui sempre foi assim, aqui as pessoas não fazem dessa forma mesmo, aqui ninguém se dedica. Porque se você pensar, cara, por um outro lado, se você vai trabalhar num lugar que grande parte das pessoas está desmotivada, você já tem uma vontade competitiva só de estar motivado. é, Só que aí, se você quiser aprovação, ferrou, né? Porque aí você não vai fazer parte do grupinho. O grupinho entrega 5. Você chega lá e, naturalmente, fazer o seu trabalho, você mostra que dá para entregar 8. Meu, você já deixou um monte de gente já. Porque o cara vai chegar, ó, o cara chegou agora. Tá fazendo 8, vocês estão fazendo só 5? Então, é até capaz de, desse exemplo, não chegar e falar assim, ó, dá para fazer 8, mas manter a média de 5, porque fica melhor. E as pessoas, às vezes, muitas vezes, por querer essa, vamos dizer assim, querer fazer parte, querer essa aprovação, acaba muitas vezes entrando na vibe, só que é uma vibe que, assim, beleza, você faz 5, faz, só que você vai morrer fazendo 5. Quando, na verdade, você podia entregar muito mais. isso é Tem que ser verdade. forte para isso, e haja resiliência, né? É, com certeza, né? E aí entra na parte da aceitação, né? Tipo, querer estar dentro de um grupo, ser amado, ser querido, ser acolhido, né? E aí é mais um campo emocional a ser trabalhado, né? A gente está entre o equilíbrio entre a falta e o excesso sobre as coisas. Porque nesse exemplo, por exemplo, a falta de amor próprio e querer ter essa aceitação faria com que você entrasse por o grupo, porque você está pensando em uma carência em ser aceito. Só que o extremo também poderia causar um movimento destrutivo, de gerar impacto e discórdias, enfim. É óbvio que se você entrega um resultado diferente, vai haver conflito. Mas com o passar do tempo, a forma como você vai fazendo, você, através da sua consciência, consegue atingir a consciência do outro e essa troca você traria eles para você, né? Então, nem Exato. muito nem pouco, equilibrado, né? Sabendo que vai ter ruído, cara, porque a transição da situação. Então, ali você vai ser um instrumento de equilíbrio e transição, sem fazer, sem deixar de fazer o seu resultado, mas ao mesmo tempo não abandonando o outro, porque o trabalho em equipe ele é extremamente fundamental. Mas às vezes é preciso que um indivíduo tome a frente para ser o exemplo e a partir daí os outros começarem a. Talvez os exemplos que o grupo tenha são de caras exatamente assim, que estão nem aí, cara. Se você tem um capitão num time que ele é desmotivado, por que a equipe vai se movimentar se o meu capitão está desmotivado, né? Não tem lógica, né? Nossa, cara, isso que você trouxe é muito importante, porque você
está falando para a gente de liderança, de clima organizacional, de cultura organizacional. Então, que é uma coisa que eu acho que ainda é muito mal interpretada, inclusive por muitas empresas, principalmente por colaboradores, porque muitas vezes esse é um tema que se você não buscar aprofundar, a própria cultura natural da empresa, muitas vezes ela não tem, vamos dizer assim, o hábito de trazer para você o que, que isso significa e como que você se porta dentro dessa cultura, dentro de uma empresa, cara. Porque é muito forte esse processo quando a gente começa a observar que tem todo um contexto que você tem que ir criando para que você consiga fazer o movimento. Porque exatamente o que você trouxe é o caminho onde a pessoa ela começa a fazer a construção dela, ela gera uma certa autonomia, porque ela tem uma entrega, ela consegue ser íntegra dentro daquilo que é o básico e ela consegue ter uma entrega diferenciada. E aí um ponto que você tocou que é muito importante é porque verdadeiramente quando a pessoa ela entra dentro de um sistema e ela consegue fazer esse caminho de uma forma mais harmônica possível, ela passa a ser um novo modelo. Uhum, E é exatamente ser este novo modelo que configura na essência ser líder. Porque eu não vou seguir você porque você manda em mim. Eu sigo você, cara, porque eu gosto do seu resultado. Eu sigo você porque quando eu estava trabalhando do seu lado e tinha um problema aqui e eu precisava de uma força, você era o cara que você estava junto ali. Eu sigo você, cara, porque eu sinto que quantas vezes você me salvou de ideias ou sugestões que eu precisava e você estava ali e por mais que você estivesse com suas coisas, você dava uma atenção. Então, isso faz com que, de repente, pô, você foi promovido. Pô, cara, que legal, meu. O Danilo foi promovido, cara. Pô, que bacana. Pô, as pessoas, às vezes, pelo medo, elas agem de uma forma muito absurda, porque, cara, legal, eu quero ser promovido na empresa, mas se eu não for, que seja o meu melhor amigo. Não para ele me passar o pano, não é isso. Mas eu sei que, no mínimo, se eu entregar o meu melhor, eu tenho visibilidade. Já ter 50% de chance a mais de eu conseguir, de repente, ter um resultado diferenciado. E 100% de responsabilidade a mais de entregar o melhor. Porque se você é meu líder e eu digo que eu sou seu amigo, eu tenho que ser o seu funcionário número um, cara. uhum. Não tem a ver com misturar. Falar, ô, Danilão, pô, você é brother, né, meu? Então, ô, dá pra você dar uma passadinha no pano aí hoje, não? Que hoje eu tô meio cansadão aqui, tal, queria ficar em casa. Não existe isso. Aqui não é amigo da onça, isso aqui. Isso aqui é autossabotagem, não é? É. Então, é muita confusão que acontece, cara, e faz com que muitas vezes as pessoas não percebam que tem uma coisa que eu constatei desses anos de treinamento, que é o seguinte: todos nós que estamos aqui temos um poder de presença muito forte. Você não tem ideia do poder que a sua presença tem. Principalmente quando você começa a trazer essa autonomia para o teu eu e começa a fazer o melhor que você pode fazer, realmente não com a consciência de entregar algo para alguém, mas com a consciência de falar, cara, qual que é o meu melhor? Como é que eu posso saber quais são as minhas competências que eu tenho que lapidar se eu não estiver exigindo que eu entregue algo diferenciado? E aí tem uma coisa, gente. O mercado não valoriza você por título e importância. O mercado te valoriza por raridade. É a forma diferencial que você entrega que te faz ter valor. Porque tem muita gente que não tem nem diploma de faculdade e ganha muito mais que engenheiro, que médico. E eu não estou desmerecendo nada. Estou querendo dizer que quando você trabalha com um foco diferenciado, você tem garra para ir muito mais além. Senão você vai cair naquela síndrome do domingo de noite, onde você olha e fala, putz, que droga, cara, não quero trabalhar. Pô, se você não quer trabalhar, você já está dizendo que você não tem prazer. Se você não tem prazer, por que você vai fazer algo a mais do que teoricamente você deveria? E aí É. voltamos para o campo dos macaquinhos, né? E o resultado não pode ser diferente se você está fazendo a mesma coisa. É complicado, né? É que nem a história lá Totalmente, cara. do policial que ele desenvolveu uma nova abordagem de sequestro. Ele reformulou o treinamento do GAT, que é o Grupo Operações Táticas Especiais, né? O GAT, ele é... Acho que eu já falei esse exemplo para você, Alex, não lembro. Se você tem um problema, você chama a polícia. Se a polícia tem um problema, ela chama o GAT. Aí o que acontece? O lema dos caras era pé na porta e arma na mão. Sequestro com arma e refém, os caras chegavam chegando, velho. É 2 minutos pra você largar o refém. Vai largar, o chicote vai estralar. Aí o que acontece? Ele começou a perceber o seguinte: ele falou, cara, quem que é o meu cliente numa operação de sequestro? Não é o refém, porque o refém é mercadoria. O refém é aquilo que eu quero do ladrão. O meu cliente é o ladrão. Eu preciso convencer ele a devolver o refém para mim e vai ficar tudo bem, sem morte, sem violência.
que é a melhor forma de resolver um conflito. Então, ele montou um novo tipo estratégico para o GAT, a tal ponto que os próprios ladrões, quando faziam sequestro, pediam para os policiais chamarem o GAT. Porque na hora que eles chegassem, eles tinham certeza absoluta que ia ser resolvido. E agora o lema do GAT é o seguinte, que você vai devolver, tipo assim, você vai sair daqui sem nenhum fio de cabelo seu desarrumado. Olha a diferença do lema dos caras. E o índice de tragédias que acontecem em sequestro, devido a novo tipo de abordagem do GAT, caiu muito, cara. Por causa da mudança da forma. E o resultado aumentou. Geralmente você ficava mais apreensivo, agora não, é como se fosse um processo de tranquilidade do ladrão, cara. O cara chama porque ele sabe que ele vai entregar e ali não vai acontecer nada. Sendo que antes os caras chegavam, tipo assim, se afastou 20 centímetros, era um tiro na cabeça. Então o cara pensava, filho, eu vou morrer? Já, eu não vou, entendeu? Olha Vou só. levar junto. Só que para ele É verdade. introduzir essa nova metodologia, ele falou que ele teve que mandar muita gente embora, ele arrumou muita briga, por quê? Porque os caras achavam que ele estava querendo passar pano para os ladrões. E, na verdade, Entendi. não tinha enxergado a visão técnica, comportamental, psicológica que ele estava tendo de um processo de estresse gerado por um sequestro. Verdade, cara. Você me fez lembrar o próprio Sun Tzu, lá na Arte da Guerra. E quando eu vi esse documentário, achei bem interessante isso, porque o que o Sun Tzu trazia? Pô, a ideia de você, quando você vai invadir um lugar, não é você destruir o lugar todo, você quer invadir um lugar que está de pé. Uhum. Não tem a ver. Então, peraí, como é que eu consigo gerar um maior resultado com o menor número de baixas? Então, eu não vou chegar explodindo tudo com bomba atômica, eu vou chegar numa estratégia diferenciada para que eu chegue no núcleo, para que eu desconecte. Porque muitas vezes é interessante, né, isso, cara? Porque parece que a lógica para gerar resultados, no primeiro momento, parece que ela é exatamente o oposto do que a lógica levaria a pensar. Né? Nesse caso que você está trazendo. Pô, você quase chega lá e mata. Mano. Pera um pouco. Se o cara começa a ter associação que eu chegar vai morrer, a hora que eu chegar, ferrou. Eu que estou chegando para proteger e salvar o refém, na verdade a minha presença já é o maior nível de tensão para o refém. Eu tenho que mudar esse processo. Eu tenho que olhar sistemicamente para entender o que é a melhor situação. E com certeza o cara tinha um estudo muito psicológico por trás disso para entender gatilhos emocionais e uma série de coisas. Eu acho que é a mesma coisa quando a gente traz, de uma certa forma, para a carreira. Aliás, Danilo, até aproveito aqui para dizer, nós vamos ter um workshop dia 7 de novembro sobre inteligência emocional, que vai ser feito aqui pelo Instituto Fragata. É um workshop gratuito, nosso link está na bio. Se você quiser, clica lá, se inscreve com a gente vai falar sobre a roda da inteligência emocional e como desenvolver algumas habilidades para conseguir realmente crescer aí dentro do mercado de trabalho. Vai ser um evento que vai ser na plataforma Zoom, vai ser fechado, e eu tenho certeza que quem está aqui, está fazendo sentido essa live para você, você vai gostar muito de participar, seja muito bem-vindo. Porque é preciso a inteligência emocional. É preciso ter realmente as nossas emoções alinhadas com os resultados, porque senão, cara, a gente entra num ponto de desalinhamento emocional, onde a gente começa. Às vezes você levou anos para construir uma coisa, cara. Aí, de repente, por uma situação que acontece, põe tudo a perder. Vou te dar um exemplo simples aqui. É o ego, né? Quando o ego domina, acontecem essas coisas. Quando entrei na empresária que eu trabalhava, eu fiz a seleção junto com uma moça, né? Foi uma galera, mas essa moça estava junto e nós entramos juntos. E ela já era comissária, né? Ela já tinha formação de comissária e tal, mas não tinha conseguido entrar na empresa direto pro voo. Então ela entrou em terra, começou a trabalhar no check-in, ficamos aí uns 2, 3 anos, cara. E aí sai a promoção, tipo, a seleção interna para comissária de voo. Bom, ela foi fazer a seleção, ela passou, ela foi promovida para comissária. Só que aí é o seguinte, né? Existiu um trâmite interno na empresa, porque, beleza, você foi aprovado para ser um comissário de voo, só que eu não posso simplesmente tirar você de onde você está, senão eu desfalco. Então, eu preciso que você fique aí, sei lá, tipo, um mês, para que eu abra um processo seletivo e reponha a tua vaga. Pô, cara, subiu para a cabeça. Começou a maltratar passageiro. Tomou uma advertência na transição. Perdeu totalmente a motivação. Não pôde ter a vaga porque tinha uma advertência no file. E aí você imagina a motivação dessa pessoa para trabalhar no dia seguinte. Então, esse é um exemplo simples de quando muitas vezes o ego
ele domina o nosso comportamento. E, cara, a gente tem que entender que ambiente de trabalho é tipo um jogo de xadrez, tá ligado? Você pode ter o amor, você tem que ter, porque o amor é o combustível que vai te fazer conseguir ir além, mas é um jogo de xadrez, cara. Você tem que entender que tem regras. E não é regras que alguém colocou, é regras que existem para você prosperar dentro daquele ambiente. Senão você não consegue. Eu tinha muita resistência com pessoas do tipo, por exemplo, Roberto Justus, até eu entender o que o cara fazia. Não sei se você lembra daquele programa do Aprendiz. Uhum. Duas coisas que você aprende naquele programa, dentre muitas. Primeira, que quando uma tarefa é dada para pessoas que estão abertas, elas fazem muito com pouco. Porque o cara dava as tarefas mais tipo, inusitadas para as pessoas. Ah, vamos lá no mercadão municipal lá, e aí o cara dava uma lista de coisas aleatórias para você. Bloco de tijolo, areia, peixe, coisa assim, ó. Se eu vou te dar, sei lá, os caras deviam fazer uma pesquisa antes ali, né? Ó, de repente dá tudo R$ 100. Vamos dar R$ 80 pro Danilo, ele vai ter que conseguir pechinchar e trazer isso por 80. E aí soltava os caras. Vai lá, vai comprar, vai pechinchar, vai dar um jeito. A galera se matava, ia lá, comprava, trazia. Beleza. Agora, a segunda tarefa é vocês venderem pelo dobro do que vocês compraram. E, meu, as pessoas dispostas, elas chegavam muito mais longe. E uma coisa que é aí onde eu quero chegar é que nesse tipo de jogo não existe desculpa, velho. É estranho isso, pode parecer frio. Mas o mercado é resultado. Você está no mercado, você pode ser. Quantas vezes nós já não tivemos que lidar com pessoas que talvez não sejam, vamos dizer assim, as mais gente boas, só que a pessoa ela entrega resultado. Meu, se a pessoa entregou resultado, é muito provável que você vai ter que engolir ela até que você apresente um resultado tão bom quanto dela ou diferenciado. Então não tem regra nem nada, mas uma coisa é certa. Se você entra para o mercado, saiba, você é um empreendedor. Você vende serviço, você vende produtos. Muitas vezes serviço. Então que você vende seu serviço de uma forma diferente. Porque se você está trabalhando, se você que está aqui, de repente, está no mercado, você olha o seu nível de trabalho, você se vê mais ou menos igual às pessoas que estão com você, no sentido de crescimento, então você está devagar para caramba. Você precisa ter uma entrega diferenciada. E não é porque eu acho que eu tenho. É evidência de resultado que me mostra que o que eu entrego é diferente. Que o dia que eu estou de folga na empresa, alguma coisa, às vezes, você fala, putz, cara, você não estava aqui, aquilo foi feito, mas não foi feito como você faz. Isso valoriza. E isso é muito mais do interno, da emoção da pessoa, da vontade de querer realmente ter algo diferente do que uma faculdade, de um curso, né, cara? Porque só especializa. Mas se não vier da essência, né, Danilo? Esquece, né, meu? É aquele conceito de terra arrasada, né, Alex? Tem uma história que fala que uma vez os maias lá, eles foram atacados pelos espanhóis, né? Aí os caras tinham uma nova metodologia de guerra, então eles começaram a ganhar dos espanhóis, dos maias, que já eram guerreiros fortes, né? Tinha um império grande ali. E aí o que aconteceu? Quando os espanhóis ganhavam, eles queimavam toda a terra e continuavam. Por quê? Porque se os maias pegassem, tá tudo destruído. Aí chegou uma hora que fechou o cerco, os maias perdeu a guerra, aí o general da Espanha virou para eles e falou assim: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente soube que vocês eram excelentes combatentes. E existiram batalhas que vocês ganharam da gente antes da gente tomar o território de vocês. Só que por que vocês não nos copiam, não copiaram a gente? Todas as vezes que a gente ganhava de vocês, a gente queimava o território de vocês, deixava em uma situação onde vocês não poderiam utilizar aquele território para um benefício, encurtando a distância de vocês, afunilando vocês, destruindo os possíveis recursos de vocês, a tal ponto que vocês perderam a guerra por isso. O general Maia respondeu para eles o seguinte, ó: se for para a gente rastejar pela terra, eu prefiro deixar para vocês. O que significa o caso desse exemplo da menina do da Tipo, aeromoça que você falou? Ela perdeu a oportunidade, em vez dela fazer florescer novamente, ela fez conceito de terra arrasada, cara. Já tá perdido. isso. Dane-se, vou tocar o pau. Cara, esse foi o resultado. Conceito de terra Isso. arrasada. Por quê? Porque ela quis as coisas da forma dela, no tempo dela, do jeito dela. Com coisa que o mundo, a organização e as pessoas têm que trabalhar da forma como ela quer. Não se preparou para imprevisto, não cuidou do emocional,
Porque do mesmo jeito que foi isso, ela poderia ter quebrado uma perna, por exemplo, e o motivo ter sido outro, né? Ou então, entende, cara? Não é uma constante, não é algo que. O mundo não é uma coisa linear que você controla, aperta um botão. Ele é transição todas as horas, todos os momentos. Ali foi a oportunidade dela tentar desenvolver algo para a melhoria dela, mas pelo fato dela achar que tá ganho, ela perdeu. Você quer ver um exemplo ferrado disso, cara? Alex, final da Libertadores da América 2019. River Plate e Flamengo, velho. River Plate fez um gol no Flamengo. Massacrando o Flamengo. Tal, mas tava um jogão. Faltando pouquinhos minutos para acabar o jogo, quase que o River faz o segundo. Pau! Faltava 2 minutos para acabar o jogo, cara. 2 minutos. O técnico do Flamengo, poucos minutos antes, tirou um cara e botou o Diego, que estava voltando de fratura, cara. Estava voltando de lesão. Mas era um jogador experiente. 2 minutos para acabar o jogo. O Flamengo foi lá, empatou. Cara, faltando poucos segundos para acabar o jogo, o cara me pegou uma bola na defesa, tocou, acho que para os caras do meio campo, jogou, lançou para a área, Gabigol foi e fez o segundo gol. Em menos de 2 minutos, o Flamengo virou um jogo que estava perdido. Era um jogo único. Quem vencesse a partida era campeão. Aí eu vou te falar uma coisa. O Flamengo venceu a partida por quê? Futebol por futebol, os caras estavam empatados. Sabe por que ele venceu? Porque ele nunca deixou de desacreditar. Ele foi pela fé. E você sabe por que o River perdeu? Por soberba. Achou que estava ganho por faltar 2 minutos. E ele não empatou. Ele perdeu o jogo. Ele conseguiu perder, velho. Tomar um gol faltando 2 minutos já é embaçado. Você imagina 2? 2. Sim. É complicado, velho. É assim, Danilo. É assim, e acho que essa é uma questão assim que hoje as empresas estão tendo essa consciência, mas nós que estamos, vamos dizer assim, fazendo parte do sistema empresarial, né? Não sei vocês que estão me ouvindo aqui, que estão aqui com a gente, de repente você é colaborador numa empresa, de repente você tem uma empresa. Se você tem uma empresa, eu digo, invista os seus colaboradores. Porque o autoconhecimento das pessoas da sua empresa vai refletir os resultados da sua empresa, a forma como você atende, entrega, serviço, produtos. Se você é colaborador, talvez a empresa consiga te levar até um certo ponto, mas ela não tem essa consciência ainda. Não se desanima, porque é na adversidade que você cresce. Então, você, sem querer ser melhor do que ninguém, mas a jogada aqui, a estratégia dela é jogar quieto. Você jogar quieto. Porque qual é o maior problema das pessoas quando elas entram nesse processo? Elas querem, de alguma forma, mostrar o que elas estão fazendo. E aí, quem não está na vibe já começa com crítica. Então, nesse movimento, você não fala uma palavra, cara. Você entrega com trabalho. Não fala nada. É uma coisa muito sua. Você simplesmente você para e pensa, pô, amanhã, como é que eu posso chegar na minha empresa e fazer o que eu faço nível acima melhor? Como é que eu entrego melhor? Né? De repente eu estou atendendo muita gente, de repente estou lançando coisas, de repente tem coisas que eu sei que dá para facilitar a forma de fazer, mas ninguém acabou fazendo porque todo mundo reclama, ninguém pega de braço e fala, daqui, vou fazer. Você não fala nada para ninguém. Você só olha, observa e faz. Porque a partir do momento que você começa a gerar esse movimento, coisas começam a mudar. E aí é onde muitas vezes a pessoa que está dentro de uma circunstância que parece que está tudo fechado para ela, se abre. Porque é muito relativo e é muito amplo. E se você me pegasse quando eu estava na época que eu estava dentro da empresa, antes desse processo de autoconhecimento, cara, eu ia te dar todas as argumentações possíveis para te provar que o que eu estava falando que não dava certo era real. Eu ia te provar isso. Eu ia ter alguns jargões do. Como é que eu posso colocar isso aqui? São jargões da baixa consciência. Então, como são os jargões da baixa consciência profissional? Primeiro, prego que se destaca, leva martelada. Então, fica na sua, se os caras nem perceber, você melhor ainda. Tem 20 mil funcionários aqui, você é só um número, mais um. Entendeu? Cara, isso para mim fazia sentido. Eu acreditava nessas coisas mesmo. Você acha que eu chegava motivado na empresa, achando que eu era só um número e que prego que se destaca leva martelada? Tinha uma que era ótima, eles diziam assim,
Quem trabalha muito, erra muito. Quem trabalha pouco, erra pouco. Quem não trabalha, não erra. E quem não erra, é promovido. Nossa, essa é a leitura mesmo. Ai, meu Deus. Onde que vai o ser de luz com uma mentalidade dessa? Mas nesse momento, com essa consciência, o cara, eu ia provar pra você que, tipo assim, não era eu, tá ligado? Meu chefe que não gostava de mim. Só que quando de repente você começa a ver, a gente às vezes pode usar o egoísmo a nosso favor. E vou abrir um parênteses aqui, porque isso é uma sacada muito interessante. Você que está com a gente, pensa se faz sentido para você. Tem um trechinho de uma palestra do padre Fábio de Mello, onde ele fala para a gente a diferença entre o significado e a utilidade. Então, brevemente, ele diz o seguinte: muitas pessoas que você acha que gostam de você pelo seu significado, gostam de você, na verdade, pela sua utilidade. É o que você faz pela pessoa que faz com que ela goste de você. Você parou de fazer, ela para de gostar. Tanto que nesta palestra a síntese é o quê? Pô, eu quero saber quem são as pessoas que eu já posso ser inútil e elas vão continuar me amando da mesma forma, porque aqui é significado. Só que agora vamos usar isso aqui dentro do contexto. Porque esse lance do significado é muito, da utilidade é muito real. E aí entra um ponto de uma lacuna, que se você tiver estratégico e você souber como fazer, você começa a ver que a sua maior missão nesse sentido, inicialmente, é se fazer útil. Porque quando você se faz útil para um sistema, o sistema passa a depender de você. E isso te dá crédito. Mas não é uma coisa que dá para fingir. Você tem que estar no protagonismo. Você tem que estar entregando. Você tem que se permitir aí onde os outros viram, mas não quiseram ir. Porque a partir do momento que você vai para esse movimento, você começa a ter uma utilidade diferenciada, porque você começa a ter a oportunidade, aos poucos, de criar novos cenários. E é muito provável que esses cenários novos que você criou com essas ideias, a não ser que tenham pessoas que estão com muito vontade, muito abertas, você vai ser o que vai ter mais domínio sobre esse movimento. Percebe que você já está criando uma liderança sem falar na palavra liderança. Entende? É isso mesmo, Mário. O processo vem com o tempo mesmo. A gente vai melhorando os processos no dia a dia e o reflexo da entrega vem com o tempo. É grande para empresas e para você. Resultado sempre tem. E sabe o que é mais interessante disso, Magno? Porque quando você chega nesse ponto, independente da forma que a empresa te vê, cara, você começa a olhar para você e você começa a sentir o valor de entrega. E aí é que é um ponto forte. Porque se a empresa, tipo, tiver muito negativa a isso, cara, exatamente por você sentir o valor que você tem nessa entrega, você já começa a pensar, cara, eu só preciso ter uma oportunidade de um processo seletivo, porque se eu tiver uma oportunidade de falar com o selecionador o diferencial que eu estou criando e as ideias que eu tenho, talvez eu tenha uma oportunidade. E aí, nesse momento, você nunca vai ser só um número, cara. A gente só é um número e reflita sobre isso que vocês estão ocupando com a gente. Toda vez que você ouvir alguém falando, aqui nós somos só um número, na verdade, essa pessoa está dizendo assim, eu faço o básico esperando um reconhecimento extraordinário. Não acontece. Não tem jeito. Quer ser reconhecido? Primeiro se reconheça. Porque para ser reconhecido você vai ter que assumir responsabilidade. Às vezes você vai ter que comprar alguns conflitos da forma correta. Você vai ter que estar na proatividade. Mesmo que a proatividade seja para observar, analisar, ganhar campo. Qual a lacuna? Preenche lacuna. Porque um bom profissional é aquele que resolve o problema. Pensa bem. Você tem uma empresa. Você quer um cara para você que ficou da hora te mandando problema ou um cara que pega, bate no peito e resolve? Capaz de você convidar o cara para ser seu sócio, viu? Porque tá Uhum. todo mundo reclamando dos problemas. É verdade, Alex. E você vê como que funcionam as coisas, né? Porque a maioria das pessoas, cara, estão fazendo movimentos e que elas não queriam estar fazendo. Geralmente tem um emprego que não queria, geralmente tá pensando, sei lá, em largar tudo, que a vida não é boa, justamente por causa das escolhas, né? Mas aí é que tá. Você pode pensar dessa forma, e você pode sentir isso. Isso é, de certa forma, um indício para você buscar um propósito naquilo que você quer fazer. Só que aproveita o momento do presente para desenvolver todas as habilidades possíveis para na hora que você chegar no momento em que você deseja, você está preparado. Porque o fato de você estar naquele processo atual no presente não significa que ele é ruim. Talvez ele seja o treinamento para aquilo que você quer.
Mas por você ficar só mirando o futuro no imaginatório, você não está dando valor no presente, não. Aí vem a sua capacidade de percepção, aí vem aquilo que você não está enxergando, porque, cara, tem uma frase que ela parece ser meio egoísta, mas ela faz sentido. Por exemplo, imagine que eu vou abrir uma empresa de polimento. O que é melhor? Eu começar numa empresa de alguém ou já abrir logo de cara a minha? É melhor eu começar na de alguém, porque se eu errar, eu tô errando na do cara. É óbvio, você vai aprender com outras pessoas. Aí, mas vai descontar do meu salário, Danilo. Se eu errar, tudo bem, cara, mas você tá. O cliente, essa empresa vai ensinar você a como lidar com um conflito com o cliente que sofreu uma lesão. O que eles vão fazer? Eles vão ressarcir o dinheiro para o cliente? Eles vão dar um outro serviço? Você só de analisar isso, você já vai pegando as informações. A hora que você abrir a sua, você já está preparado. Agora, você não quer passar pela experiência, já quer meter a cara, qual que é a probabilidade de dar certo? Vai dar, Exato. pode dar, mas vai tomar muita burdoada até ajeitar, cara. Entende? Então, é entender que a caminhada do presente, ela pode ser usada como uma preparação para o futuro que você quer. Afirmativo. E é interessante porque você trouxe isso aqui, ó, estamos aí 1h20 de live, já fluiu maravilhosamente. Volta para a resiliência, né? Porque aí é que está o ponto. Eu acho que é por isso que eu acredito muito nisso. Não tem desenvolvimento profissional se não tiver autoconhecimento, porque se não tem autoconhecimento, você nem sabe o que você quer. E aí você está indo só para onde está dando dinheiro. E aí você começa a se sentir preso, né? Eu acho que assim, quando a gente fala em resultados, eu fui intuindo que tem 3 camadas emocionais: preocupação, ocupação e produtividade. Preocupação é o estágio quando você está perdido. Preocupação é uma interferência na sua mente que te afasta de tudo e você fica só no campo de, meu Deus, como que eu vou fazer? E não dá certo, não dá certo. A preocupação, ela acaba, ela é o outro extremo da sua produtividade. Mas você pode sair da preocupação e entrar na ocupação, isso já é um salto. É um salto. Pessoas que estão, vamos dizer assim, muito emocionalmente aceleradas, elas podem fazer uma terapia ocupacional, que talvez você já tenha ouvido, e ela sai da preocupação e entra na ocupação. Então, ou seja, em vez de eu ficar pensando em problemas imaginários, eu começo, de repente, a organizar minha casa, eu começo a arrumar as coisas, a organizar. Só que a ocupação também, ela é um processo que te dá um movimento, mas não necessariamente ela te leva à produtividade. Porque você pode passar o dia inteiro ocupado e terminar o dia com a sensação de que não fez nada. Mas quando você pensa nisso, não fez nada, o que isso quer dizer? Não é que você não fez nada, é que você não ampliou aquilo que já existia. Porque a preocupação te estagna. A ocupação te faz manter o que existe. Agora, a produtividade te faz abrir novos caminhos. E eu tenho certeza que é muito provável que você que está aqui com a gente, se você tem esse sentimento com você muitas vezes de falar, cara, eu quero mais coisas, é porque você quer sair da ocupação e ir para a produtividade. Você quer sentir que você está começando uma semana e que não é uma semana onde o seu trabalho vai drenar a sua energia, mas é uma semana onde você vai se energizar com as suas atividades porque você sabe que você está construindo. Então, na sexta-feira, você tem algo muito maior do que você tinha quando começou a segunda. É diferente, percebe? Porque você pode trabalhar 12 horas por dia, mas quando você tem o sentimento da construção e da produtividade, você vai chegar na sexta-feira 10 mil vezes mais energizado do que se você tivesse trabalhado 5 horas por dia só com a sensação de estagnação e preocupação. Então, volta para o ponto de decisão, de observar que tudo aquilo que vem para a nossa vida vem por nossas escolhas. E desafio vai ter em todo lugar. Então, se você consegue mensurar, porque é uma questão muito pessoal, acho que da pessoa olhar e falar, cara, o local que eu estou, eu acredito que é possível ainda desenvolver nesse local? Pô, acredito. Então, vamos reformular algumas ideias, vamos reformular algumas crenças, vem para o nosso workshop de inteligência emocional que você vai pegar várias sacadas e, bom, vamos embora, repagina. Não, de repente você chega no ponto e você fala assim, não, cara, eu não quero mais ficar aqui, eu não sinto mais que é o momento. Então, beleza. Começa, então, a se dar a permissão de ver o que você precisa fazer para fazer uma transição. Mas não se permita ficar estagnado. Porque se você estiver estagnado, você não vai produzir. E pode ser que inconscientemente você ainda seja a polaridade negativa. Porque qual é a coisa pior do que você trabalhar numa empresa que tem um monte de gente desmotivada? É você ser um desses desmotivados. Uhum.
porque aí a sua vida está com problema. Esses 3 níveis que você falou, Alex, eles praticamente definem a minha vinda para os Estados Unidos, né? Eu perdi meu trabalho no Brasil, não conseguia um trabalho para ganhar igual eu ganhava antes no banco. Tirou uma preocupação, porque eu tenho a minha filha para criar, as coisas tudo andando, não parava. Aí eu resolvi vir para os Estados Unidos fazer algo novo. Chegando aqui, eu tive que me ocupar com aquilo que tinha. Então, eu me mantive muito tempo ocupado, tentando gerar recursos financeiros para conseguir sanar a situação. Aí fui entendendo como funciona o sistema, fui aprendendo a língua, fui me desenvolvendo. Aí passei por todos os processos emocionais que você teve presente em todos eles. A gente fez vários cursos juntos, né? São 7 anos, né, Alex? Já, né? É isso aí. É tempo, né, cara? 7 anos buscando autodesenvolvimento, né, cara? Isso é a minha parte, a sua é bem mais antiga. Eu falo 7 anos que você me auxiliou desde lá de trás, cara. E vem até hoje, né? E hoje, por exemplo, por que eu posso falar de produtividade? Porque o cara lá atrás que me deu o treinamento falou que eu não ia passar na empresa, eu recebi a promoção para dar treinamento para as pessoas. Então, eu cheguei no mesmo cargo que o cara, entendeu? Da hora. Você vê como Que legal, Daniel. são as coisas, né? Não, produtivo você tá mesmo, né? Assim, a gente, uma questão à parte aqui, né? Ó, eu tô desenvolvendo o meu trabalho, que eu tenho o trabalho aqui com o Instituto Fragata, que é um trabalho maravilhoso, porque eu sempre amei falar de carreira, de desenvolvimento profissional, de cultura organizacional, isso é extraordinário para mim, tem o Mindcast. Aí eu começo lá desde fevereiro no Mindcast, lá no podcast, fazendo um baita de um trabalho. Aí o senhor pega aí uns 2 meses atrás, tem uns insights daqui e dali, daqui a pouco já tá lá, você já deve estar com o quê? Putz, passou eu já de seguidor, tá quase que o dobro. Põe produtividade nisso, cara, porque a gente foi trocando várias ideias, assim, é muito legal ver isso, cara. Falei, pô, tipo, sabe quando você leva naquela competitividade saudável? Falei, o que esse cara tá fazendo, meu? Tô aqui, caramba, me matando o cara, sabe assim, uau, fica aprendendo com esse cara aí, meu, vamos trocar aí, pera aí, passa aí pra gente o que você tá fazendo aí. Mas, brincadeiras à parte, é porque é legal, cara, ver essa evolução, e foi por isso que eu pensei que você seria uma pessoa muito legal aqui pra gente bater esse papo, porque, na verdade, é um papo muito leve, muito sincero, em tudo aquilo que a gente foi, pô, penando muito para aprender, né, Danilo? A gente sofre muito dentro do mercado quando a gente não está consciente, porque é aquilo, fica pegado, né? Acaba vindo questões como que o rapaz trouxe aqui, mas o cara faz lá, e aí o cara faz puxando o saco, é reconhecido, eu não sou. Se o cara leva pro pessoal isso aqui, meu, putz, já era, ele começa a se destruir, ele perde motivação, ele. Aí é só ladeira abaixo, cara. É. E é a forma como interpreta, né, Alex? Porque ele pode olhar para a situação e falar assim, na verdade, ele puxa o saco porque é o que ele tem para oferecer, né? São coisas diferentes. Cada trabalho é pago de uma forma pelo determinado resultado que você dá. Eu trabalho nos Estados Unidos, eu recebo em dólar. Por quê? Porque eu estou nos Estados Unidos. Se eu estivesse no Brasil, eu ia receber em real. Entende? Esse exemplo mostra mais ou menos o que eu quero explicar. Ué, se você está pagando o seu trabalho com as suas habilidades e competências, você vai receber por isso, cara. E, na verdade, você já recebeu. Porque o trabalho te deu a oportunidade de você colocar em prática a manifestação das suas capacidades, cara. E isso você vai carregar com você onde você for. Isso está acima de um trabalho te reconhecer ou não, né? Esse é a sabedoria de aplicar aquilo que você aprendeu, não tem preço, cara. É verdade. É verdade mesmo. Bora, Danilo. Sempre bom bater um papo contigo, flui muito, sempre uma conversa muito produtiva, sabe? Com vários insights também. Mais energizado aqui com essa live ainda, porque, nossa, é um momento que tem muita produtividade acontecendo e a gente vai entendendo na prática mesmo que conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai tendo uma noção melhor do valor do tempo, né? O que que eu faço com o meu tempo? Pô, perdi uma hora ali vacilando num pensamento, saiu caro, porque é um trabalho que eu deixo de entregar, uma coisa que eu deixo de atender, então a gente começa a ver que realmente, para que você cresça de verdade, a organização, o foco, o objetivo, a clareza mental, ela é muito importante. Não quer dizer que a pessoa vai estar sem nenhum tipo de problema, não é isso. Mas é você saber que você tem um querer que supera os seus problemas.
porque isso vai te dando gás, e aí aquilo que parecia problema, na verdade, vai virando tudo aprendizagem, né? Como você trouxe. Deixa aí um insight maravilhoso aí pra gente fechar essa live com chave de ouro, meu amigo. Bom, Alex, eu queria dizer para as pessoas o seguinte, que todos nós somos responsáveis pela nossa vida, pelo nosso futuro, pelo nosso caminho, porque quem vai traçar somos nós. As pessoas que estão ao nosso lado, elas podem ser colaboradores, mas isso não significa que vai ser uma situação fundamental ou não. Existem movimentos que a gente vai fazer que realmente a interferência do outro vai trazer um significado muito positivo, assim como pode trazer um significado negativo. Mas, tanto positivo quanto negativo, eles estão interligados naquilo que você tem para oferecer. E se você É verdade. perder a essência de querer oferecer algo, como é que você vai querer ter um resultado? Então, assim, não vai ser fácil. Você vai ter que desenvolver as habilidades que te faltam. Às vezes, você nem sabe que te falta habilidade. Você vai ter que, primeiro, entender que falta habilidade para depois desenvolvê-la. Mas, no final das contas, é sempre estar com a mente aberta, buscando o lado racional para aplicar as coisas e buscando o lado emocional para entender o porquê de aplicar. É fazer aquelas três perguntas, né? Os três porquês. Vou dar um exemplo aqui. Ah, por que você brigou com a sua mulher? Briguei com a minha mulher porque falou que eu estava gordinho. Mas por que você ficou com raiva? Ah, eu fiquei com raiva porque ela falou a verdade para mim. Mas por que você ficou? Por que a verdade te traz raiva? É porque eu tenho medo de perder ela. E por ter medo de perder ela, eu sei que eu tinha que entrar numa academia para ficar bonito. Só que isso vai me tirar da zona de conforto. Então, quando você começa a fazer os porquês, você vai aprofundando, cara, nas questões, e aí você encontra o significado dos seus resultados, que é aquilo que te move, né? Que legal, Danilo. Obrigado, viu, cara? Prazerzaço ter uma live contigo aqui no Instituto Fragata. Tinha certeza que, acho que qualquer pessoa que entrou de coração aberto aqui para ter umas reflexões sobre carreira, teve uns insights bem bacanas aí. Essa é a missão mesmo, né? Auxiliar. Até porque a gente acredita muito que o trabalho, ele é o melhor campo onde a gente pode melhorar a vida das pessoas, né? Melhorar a nossa vida, melhorar a vida de outras pessoas. Você, mais que ninguém, sabe disso, trabalhando com a parte de treinamentos, de palestras, de poder levar conhecimento, como que trabalho bem feito faz diferença no mundo e na vida de quem está ao nosso redor. E eu acho que esse sentimento, né, Danilo, não tem preço, cara. Quando a gente se dá a permissão de estar livre para entrar nesse movimento, a gente começa a ganhar um campo, assim, cara, muito amplo de atuação, de trabalho, porque você literalmente parece que vira uma chave. E aí parece que aquilo que era maçante, que parece que era uma mesmice, você olha e fala, cara, mas tem tanta coisa que eu não tinha visto. Posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso fazer aquilo outro. E é um movimento interno muito bacana, muito leve mesmo. Então, cara, muito obrigado, né? Obrigado a vocês que acompanharam com a gente aí. Tá? Sejam bem-vindos aqui ao Instituto Fragata. Sigam a nossa página, sigam a página do Lapidando Ser do Danilo também. O Danilo é um cara que está aí super forte, como eu falei para vocês, crescendo aí cada vez mais. Um conteúdo super do bem, super de motivação, de reflexão, de autoconsciência. Então, eu tenho certeza que você, somando esses movimentos, vai gostar bastante. Autoconhecimento de um lado, a carreira de outro. E aí você vai construir um novo eu, que exatamente pode ser aquilo que você está esperando para conquistar esses novos resultados. Muda interno, gera reflexo interno. Daqui a pouquinho essa live já está no YouTube também. Então, ó, você que está aqui, mas não segue a gente lá no Instituto Fragata no YouTube, segue a gente lá no YouTube também. Clica aqui no link da BIOS, tá? Se inscreve no nosso workshop, é gratuito, não tem nenhum custo, você vai gostar bastante. A gente vai apresentar uma ferramenta bem legal. A ideia de trazer para um ambiente reservado é porque a gente tem pessoas que estão mais abertas a buscar o conhecimento. Então, seja sempre muito bem-vindo. Também dá uma olhadinha na nossa plataforma, nossos cursos, planos de assinatura. Tenho certeza. O que você precisar, o que a gente puder ajudar em carreira, por favor, sinta-se muito à vontade. É só chamar a gente aqui no inbox, que vai ser o maior prazer lhe atender e trocar umas ideias. E, meu amigo, mais uma vez, muita gratidão, viu? Eu que agradeço, Alex. É um prazer sempre estar com você. Agradeço o Fragata também pela oportunidade. Sempre que precisar, estou às ordens e todas as vezes é sempre um ganho, cara. Para mim é uma emoção
É uma satisfação estar aqui e um beijo para cada uma das pessoas que acompanhou a gente agora e futuramente vão ver, né, os vídeos no YouTube e no Instagram aí que vai ficar registrado também. É isso aí. Muito obrigado, meu amigo. Pessoal, uma boa noite, uma ótima semana para todos vocês. E segunda-feira às 8, estamos aqui novamente batendo um papo sobre carreira. Um abraço, Danilo. Falou, Obrigado, meu Alex, até amigo. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.